Eu já estou com o professor Eduardo Leão, que ensina Biologia e vai falar das 6 questões da matéria dele que caíram na FUVEST hoje. Boa noite, professor. Boa noite, Carlos. Boa noite, internauta. Professor Eduardo, mais uma vez, assim como o professor Bassan, queria lhe dar os parabéns porque conseguiu acertar aí quase tudo do que a FUVEST pediria na sua prova de segunda fase. Por exemplo, fisiologia vegetal, fisiologia animal, citogenética, enfim. Queria, em primeiro lugar, que o senhor fizesse um comentário geral do que foi essa prova de hoje. Olha, foi uma prova muito bonita, uma prova bastante ilustrada, né, com alguns itens de empreendimento geral e algumas coisas bastante profundas em alguns itens de algumas questões em particular. Tá? Então, nós tivemos uma distribuição razoável, né? O que a gente percebe é que a FUVEST, isso também não é uma novidade, né? Não existe muita bola de cristal, você tem que ter um pouco de confiança para você tentar dar uma arriscada no que a FUVEST vai cobrar. O que você usa para isso? Você usa o que ela tradicionalmente prefere e em consideração ao que tem caído nos últimos anos e nas últimas versões. Então, por exemplo, faltava cobrar ecologia, ela cobrou ecologia ontem, no ciclo do carbono. Faltava cobrar fisiologia, porque só tinha uma questãozinha de fisiologia na primeira fase, ela cobrou fisiologia em 2 questões hoje. E a FUVEST, historicamente, gosta muito de ciclo ovariano, ela gosta muito de circulação humana. E apareceram as 2 questões hoje, né? Aí nós temos também uma questão de citogenética, eu tenho dito sempre para os meus alunos, né? Você colocar o gene no seu devido lugar. As grandes instituições de ensino, né, então elas têm exigido isso, que você junte a genética mendeliana, que é aquela genética clássica, o Azão, o Azinho, o Vzão, o Vzinho, o Errão, o Errinho. Poxa, mas o que é isso? Isso é árido. Onde estão? O que é isso? O que é o V? O que é o A? O que é o gene? A FUVEST 2001 já perguntou o que Mendel chamou de A. Né? Então ela já dava a entender de que ela queria isso. Ela quer que o aluno saiba que o gene é um trecho do cromossomo. E ela exigiu isso na questão número 3. Aí nós temos uma abordagem evolutiva, né, de zoologia e 2 questões de botânica. Uma abordando a fisiologia e outra abordando a reprodução. A Dilson perguntou para a gente aqui no Twitter, professor, se algum tema importante, na opinião do senhor, ficou de fora do vestibular da FUVEST como um todo, tanto da primeira quanto da segunda fase. Não. Eu tenho alegria em dizer que não. A FUVEST contemplou todos os temas. Tá? Inclusive a evolução ela colocou aqui. Né? Então, é sempre uma a evolução que é o processo de transformação das espécies diante do ambiente. Então, ela coloca isso inserido em alguma questão. Às vezes, não só perguntando sobre Darwin ou perguntando sobre Lamarck. Só isso. Então, até mesmo a evolução apareceu. Entendi. Tá aí, Adilson, sua resposta é a resposta que o senhor queria do professor Eduardo Leão, do cursinho da Poli. A gente vai entrar agora em cada uma das questões que os alunos fizeram hoje. Começando com a primeira, que é de fisiologia humana, especificamente de circulação. Fala sobre sangue que transporta oxigênio, aquela questão do sistema circulatório, e fala sobre metabolismo, né? Como é que se chega a essas respostas aqui, professor? Fala de hemoglobina e uma também fala sobre transporte de gás carbônico no sangue. A FUVEST ela não esconde que ela quer o aluno que tenha conteúdo, que tenha estofo, né? Background, que consiga... que tem um pré-conhecimento aí. Então, o item A perguntava sobre o percurso do sangue, certo? É uma coisa que o aluno sabe sim saber de cor, tá bem? Só que é o que eu digo para os meus alunos, é saber de cor do radical da palavra, de coração, né? De core, de coração, então de intimidade, você ser íntimo daquilo. Então, você analisar o esquema, desenhar o coração repetidamente, entender o processo para que você saiba isso. Então, era o percurso do sangue, sabendo onde o sangue era oxigenado, onde o sangue era venoso, né? Então menos oxigenado. Então, isso era sobre o item A, você tinha que chegar desse jeito. Então você chega na seguinte resposta. O sangue ele vem dos pulmões para o coração pela veia pulmonar, então está altamente oxigenado. Depois ele é distribuído pela artéria aorta para todo o corpo e passa pelos capilares sistêmicos, que era o que a FUVEST queria. Então veia pulmonar, capilares sistêmicos e finalmente, depois de entrar no coração, ia para os pulmões pela artéria pulmonar, onde já estava um sangue que a gente chama de sangue venoso, um sangue pobre em oxigênio. Então ficaria
artéria pulmonar, capilares sistêmicos e veia pulmonar. Na B é uma questão, é um item bastante mais profundo, Carlos. Tá? É aí que a FUVEST, na questão número 1, separa o joio do trigo. Então, saber que a maior parte do gás carbônico transportado pelo sangue é transportado na forma de íon bicarbonato. E aí lá no pulmão entra em ação a enzima anidrase carbônica que transforma em gás carbônico e água. E aí o gás carbônico é eliminado. Tá? E também saber que tem uma porcentagem transportada junto da hemoglobina, assim como o oxigênio mencionado. Entendi. Bom, como o senhor falou, separar o joio do trigo, os candidatos de medicina fazem a prova de biologia. Questão B, professor, fisiologia humana, ciclo ovariano, ciclo menstrual, enfim. O que o senhor achou da formulação dessa questão? Uma questão bem ilustrada aqui. Isso, Eu achei... a FUVEST fez com que o aluno tivesse tempo para resolver as outras provas, apresentando essa questão da maneira como ela foi cobrada. Você não responde sem conhecer o ciclo ovariano, mas você não perde tempo elaborando a resolução. Né? Você vai ali, escreve rapidinho, 3 letrinhas, você mata a questão praticamente inteira. E onde é que você escreve o M aqui, professor? Isso, item A fala de M de menstruação, né? Quando a mulher menstrua. É depois do chamado corpo lúteo. Para quem aí está acompanhando, como o Carlos disse, com a prova na mão ou com a prova na tela, talvez a tela dividida em 2 partes, então é depois do corpo lúteo, né? Tem no finalzinho à sua direita, está escrito desenvolvimento do ovócito. Então você precisa, a menstruação, ela marca o quê? O aumento de um hormônio que vai contribuir para o desenvolvimento de um ovócito. Sim. Né? Então é no finalzinho da reta horizontal do item A. No B? Aí no B é quando o endométrio começa a reduzir, começa a descamar. Tá? Então o endométrio está bastante vascularizado, íntegro, e aí no finalzinho à direita você também tem que colocar o M. É antes da descida, pessoal. Então antes do downhill aí você coloca o M de menstruação. Entendi. A questão, o item B, professor, pedindo também na linha horizontal C, indicar com a letra O o momento da ovulação. Onde é que começa a ovulação aqui? Pico de LH. Deu o pico de LH, no alto do pico, puxa uma linha tracejada e ali você coloca o O. Tá? Então no pico de LH a mulher ovula. E o que ocorre na gravidez, professor, com os hormônios representados no C, que é o hormônio folículo estimulante, o FSH, isso, e o LH, que é o hormônio luteinizante. Eles permanecem baixos, como está no final da reta horizontal de C. Permanecem em baixa para quê? Para que a progesterona possa estimular um desenvolvimento do endométrio, para que o estrógeno também possa colaborar para essa estimulação e para que